Aleluia! Boa tarde a todas. Graça e paz, amém? Pode assentar no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aproveita para tomar uma água da glória. Respira que só está começando. Amém. Glória a Deus, que privilégio estar aqui com vocês, que alegria. Glória a Deus, quem está com uma expectativa grande aqui sobre o que o Senhor tem para fazer? Amém? Eu também estou com uma expectativa, que eu já tomei 2 garrafas d'água ali, eu estou assim, gente, que sede é essa? Misericórdia, Senhor. Mas é a responsabilidade de estar falando com mulheres tão preciosas, que o Senhor trouxe aqui nessa tarde, amém? Queridas, vamos logo para a palavra, mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou terapeuta, pastora também, sou casada com Pedro Cantagalli há 17 anos e mãe da Radassa de 8 anos, porque crente que é crente, bota nome de filho da Bíblia, para a gente poder o quê? Pregar. Porque alguém vira e fala, de onde você tirou esse nome? Aí você já fala, eu já tirei do livro tal, que significa tal, quer aceitar Jesus? A pessoa já fica até assim, eu só queria saber o nome. Né? E hoje eu estou com essa incumbência do Senhor de trazer a palavra ao coração de vocês, mas primeiro ministrou ao meu coração. Agradeço a pastora Luciana, ao pastor Alex pela confiança, né? E que em nome de Jesus, eu não sou nada, mas com o Espírito Santo, eu sei que eu consigo ser um canal. E é Ele quem vai falar, é Ele quem vai fluir. Amém? Então, feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Pai, obrigada porque o Teu amor nos envolve, a Tua graça, Pai, é o suficiente. O Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Obrigada porque o Senhor não desistiu de nós. Tua palavra nos garante que perto está o Senhor. Então nós sabemos que a Tua presença já é real nesse lugar. Espírito Santo, queremos confirmar em uma oração de concordância. Faça o que tens que fazer nos nossos corações. Pai, não é a nossa programação, não é o que nós achamos que precisamos, mas é o que o Senhor determinou para nós nessa hora. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração e nós declaramos que somos uma terra fértil. Tira todo o espinho, todas as pedras, toda ansiedade, preocupação, cansaço, religiosidade do nosso meio. E que em nome de Jesus flua agora o poder da palavra que é capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas. Nós nos submetemos nessa hora ao Teu senhorio, Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Amém? Então, glória a Deus. Você que é crente, pega a sua Bíblia, abre em Hebreus capítulo 3, que hoje a gente tem muita coisa para passear na palavra. Glória a Deus. Hebreus 3. Aleluia. 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 O Espírito Santo está aqui, queridas. O Espírito Santo está aqui e é Ele quem faz. Tira a sua expectativa do homem. Tira a expectativa da luz. Tira a expectativa do som. Coloca a sua expectativa em Deus. Aleluia, aleluia. Vamos todas ficar de pé para ler a palavra. Hebreus, capítulo 3, verso 7. Aleluia. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso.
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Verso 19. Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar na promessa. Amém? Olha, pode assentar no seu lugar. Feche seus olhos, queridas. Eu gostaria de orar um minuto. Comece a orar em línguas. Senhor, Tu és bom. Teu amor, Tua graça. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus, Jesus, Jesus. Teu olhar de amor. Jesus. Queridas, algo espiritual está acontecendo. Santo, 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 santo. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aquieta o teu coração, xararai. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, o teu olhar de amor, a tua paz, a tua paz. Jesus, clame o nome de Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, uma pausa. Jesus. Existe uma ordem nesse texto. Se ouvires hoje a palavra do Senhor, não endureçais o coração. Jesus, Jesus. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. O Espírito Santo diz isso aos nossos corações. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. E algumas pessoas dizem só um nome basta. É o nome que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Tempo de estarmos na presença de Deus também é tempo de ouvirmos no silêncio.
Jesus, Jesus, há quanto tempo não nos calamos para ouvir Ele falar? Às vezes é a brisa suave, é só o respirar, as batidas do nosso coração, lembrando a presença dEle em nós. Nós somos pó, queridas. Jesus, Jesus. Nós somos pó. De que adianta ganhar o mundo e perdermos a nossa alma, Senhor? Jesus. Jesus. Jesus, traz sobre nós um avivamento de arrependimento, Senhor. Não queremos oferecer ao Senhor coisas imundas, Pai. Jesus, nós somos pedras brutas, nós confiamos em Teu amor. Hoje é candaracete. Jesus é o suficiente, Jesus é o suficiente. Espírito Santo, Espírito Santo, o selo da igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Você não precisa da minha palavra, você precisa desse nome, Jesus. Jesus, Jesus. Eu profetizo nessa hora uma unção de amor envolvendo cada coração aqui agora. Ai, nós não queremos o Teu poder se não tivermos o Teu amor no nosso coração. Jesus. O tema dessa tarde é lapidadas em amor. Nós hoje em dia estamos vivendo uma crise, a crise do amor verdadeiro. Isso se traduz no Instagram, isso se traduz nas relações, isso se traduz nas músicas, isso se traduz nas coisas que fazemos no dia a dia. E antes de lermos o segundo texto, Hebreus vai mostrar para nós: se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o coração. Queridas, existe algo se movendo aqui. Eu não tenho necessidade nenhuma de impressionar ninguém, que não seja ser apenas aprovada por aquele que me trouxe aqui. A maioria nem me conhece. Mas que por não me conhecer, você pelo menos conheça a voz do seu bom pastor. O texto de Hebreus vai nos alertar sobre a dureza, sobre a inconstância, sobre a falta de conhecimento, sobre a alma que está sempre cansada, sobre a idolatria e a negociação dos princípios da fé, sobre o relativo, sobre o todo mundo está fazendo, sobre a falta de fé e a necessidade de racionalizar a fé. Deus está alertando o povo em Hebreus, o povo dele: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o coração. Quando a gente vai ler o livro de Malaquias, quando a gente lê Hebreus está falando do tempo da graça, pós-vinda de Cristo e ressurreição. Quando a gente vai ler Malaquias, a gente está lendo o último livro antes dos 400 anos de silêncio de Deus com o povo.
Um povo que vivia na época da lei. E quando você vai ler Malaquias, Malaquias vai começar com a mesma advertência. E o Senhor começa a falar esses 8 pontos com o povo de Israel. Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Vocês desprezam o meu nome, trazendo coisa impura ao altar. Vocês dizem que canseira é servir ao Senhor. Vocês são parciais quando ensinam a lei. Judá desonra o santuário, casando com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Vocês enchem o altar de lágrima, choram, gemem, mas Deus não dá atenção à oferta de vocês. Onde está o Deus da justiça, vocês dizem? É inútil servir a Deus. O que ganhamos? Essas foram as frases que o Senhor relatou em Malaquias, sendo as frases que ilustram a dureza de coração do povo. Pessoal da mídia, coloca para mim a imagem que eu pedi, por favor. Onde que fica a mídia aqui, gente? Que é o pessoal que a gente sempre pede suporte. Ali? Lá atrás? Coloca para mim, por favor. Vocês estão vendo isso aqui? Algumas de nós ouvem falar do processo de lapidação. E a gente ouve falar que o diamante, ele é feito a partir do carvão. Mas, na verdade, não é qualquer carvão. Isso aqui é uma pedra, a mais próxima que eu consegui na internet para ilustrar para vocês como se dá a formação de um diamante. Esse diamante, vocês estão vendo como ele está bruto dentro da pedra? Essa pedra é um pedaço de um carvão natural, que provavelmente eu e você nunca veremos, porque isso aqui só é expulso do núcleo da Terra, através de um vulcão, e através dessas pedras que são expulsas por um vulcão. Engraçado, né? Momento onde a Terra chacoalha, momento de pressão, momento de pânico, é que é liberada essa pedra. E dentro dela, quem acha, encontra um diamante. O diamante, ele vem de várias moléculas de carbono que foram submetidas a altas temperaturas e a alta pressão. E o carbono, que era apenas essa parte preta, ele vai se fechando e ele vai sofrendo tanta pressão e tanta temperatura que dentro dele algo precioso começa a ser formado. E é tão lindo quando Jesus diz: do seu interior fluirão. Deus está sempre trabalhando com interior. E é tão lindo quando a gente vê o Senhor, tanto em Hebreus quanto em Malaquias, chamando o povo para olhar para dentro. E Jesus confrontando os fariseus, porque eles limpavam o exterior do copo, mas o interior estava sujo. E nessa tarde eu queria que você visualizasse a sua vida como sendo essa pedra bruta, que às vezes está dentro do vulcão, do núcleo, em formação. Às vezes você já foi expulsa dessa situação e está assim: Senhor, quem vai encontrar essa pedra bruta e começar a acreditar, a depositar valor? E eu te digo, o Senhor te encontra aqui nessa tarde. Você foi expulsa de um vulcão para dentro desse lugar. E eu te digo que aquele que é o teu remidor, ele está aqui te encontrando nessa hora. Mas o alerta do Senhor é: não endureçais o vosso coração. Malaquias 1 vai dizer o seguinte: uma advertência, 2 pontos.
a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Nós temos que parar de achar que a advertência do Senhor, que a voz do Senhor vai ser sempre a voz de vitória, prosperidade, voz que amassageia o seu ego e fala o que você está querendo, porque é essa religião que a gente está pregando hoje em dia. São esses os louvores que a gente quer cantar lá fora, no carro, em casa. Sobre o Deus que vai fazer, mas não sobre o Deus que é. E quando Ele não faz, nós temos crise de identidade cristã. Deixamos de vir à igreja, falamos que o problema é o pastor, falamos que o problema é o marido. Uma advertência, a palavra do Senhor, por meio de um homem. Deus adverte e corrige o filho a quem Ele ama. Nossa geração não sabe lidar com pressão. Nossa geração não sabe lidar com frustração. Estamos nos tornando pessoas frágeis e mimadas. Mas eu, o Senhor, não mudo, está em Malaquias. Deus não vai se ajustar à nossa dificuldade de sermos advertidas. E Deus vai usar homens e mulheres dEle para nos lapidar. Se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o coração. E Deus fala usando homens e mulheres. Como que nós vemos a dureza de coração? Nós vemos na comparação do que Deus está fazendo na vida do outro. Nós vemos com a idolatria no nosso coração, quando saímos naquela porta e Deus deixa de ser o único e suficiente Salvador. Nós temos adorado Deus, mas temos dividido o altar dele com outros deuses. E às vezes a gente vem para cá, como algumas vieram, achando que eu ia falar: você tem valor, querida, aleluia. Você já sabe disso. Você já sabe disso. Mas você não quer passar pelo processo de demonstrar isso. Porque o versículo 2 vai dizer o seguinte: eu sempre os amei. É tão engraçado que o início do livro de Malaquias, Deus está falando assim, é uma advertência a você. É uma advertência ao povo. É como se Deus colocasse o povo diante e fizesse assim, ó, 2 tapas na cara. Pá, pá. Eu sempre te amei, criatura. E aí a gente está achando que Deus vai dizer que nos ama, fazendo carinho no colinho de papai. Não. Jesus veio para ensinar sobre o Abba. Mas ele começou a ensinar sobre o Abba quando ele já era um adulto, demonstrando para nós responsabilidade, postura, seriedade, princípios e valores do reino. Não foi para a gente se comportar como criança que deita de colinho de papai. Foi para se comportar como filhas maduras, saradas, curadas, prontas para botar, como é que é? Aljava. Quem bota a mão no arado não olha para trás. Crianças olham para trás. Filhas maduras olham para frente. Olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então Deus, Ele vai virar para a gente, vai dar um saculete e falar assim: ei, eu te amo, amadinha. Agora levanta, e de fazer discípulo.
expulsa demônio. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assume a tua postura, assume a tua missão. Deixa o teu passado, segue adiante, porque tu és minha filha. O Espírito Santo não foi derramado sobre nós para a gente ficar remoendo as nossas dores. E olha que eu sou terapeuta. Sei, a gente precisa ir lá no passado, mas ir no passado para quê? Para entender que nós superamos, que Cristo nos resgatou, que o nosso passado não nos define, que agora a gente pertence a uma nova família, a um novo reino. Então agora eu olho para frente, eu não olho para trás. Eu prometi que eu ia ficar calma hoje. Estou calma. Então Deus vira e dá 2 tapas na cara e fala: ei, eu sempre te amei. Quando o carbono, essa pedra, ela está sendo pressionada, ela está no núcleo da Terra. Quem está no centro do universo? Quem controla o universo? Então, se Deus controla o universo está nas palmas da mão de Deus. Desde quando? Mesmo com pressão no núcleo da terra, no núcleo do problema, no núcleo de uma família disfuncional, você deixou de estar nas mãos de Deus? Nunca. Até no meio da pressão, se o Senhor carrega o universo, o pontinho de carbono que estava sofrendo pressão e alta temperatura, ainda estava nas mãos de Deus. Nós nunca saímos das mãos de Deus. Uma advertência: eu sempre te amei. O amor de Deus, ele não é condicionado pela nossa história, não é condicionado pela nossa santidade ou pelo nosso pecado, não é condicionado pelas nossas escolhas. Pecou, Deus te ama. Arrependeu, Deus te ama. Acertou, Deus te ama. Isa, isso eu já sei. Vira a página. Não, fica nessa página. Fica nessa página. Até que esse amor transforme a sua vida e as suas atitudes, não vire essa página. Porque Coríntios está alertando. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, você pode profetizar, você pode interpretar, você pode rodar a baiana, rodar a crente, rodar a samaritana, mas se você não tiver amor, para Deus é nada. E qual crise nós estamos vivendo? A crise do amor. A crise do amor. Nós sabemos com o nosso consciente que nós somos amadas, mas nós não recebemos no nosso espírito. Sabe por quê? Falta de confiança na hora da tribulação. Falta de fé. Falta de testemunho na hora da aprovação lá fora. Porque aqui é muito bonito a gente vestir igual Maria Madalena com esse vestido compridão aqui. Quero ver na hora que vai comprar pão na padaria 6 horas da manhã. Quero ver na hora da formatura do seu filho. Que a gente não sabe se tira foto da criança porque a mãe fica na frente e fala: oh, meu Deus do céu, eu estou vendo aqui cofre do Banco Central, Senhor. Brilhar dentro da igreja é fácil, tem que brilhar lá fora. Saber que é amada aqui é fácil. Tem que saber que é amada a hora que o seu marido te maltrata, que você não vê Deus agindo, que você é demitida, quando você recebe um diagnóstico, uma sentença da justiça que não é legal. Eu permaneço sendo amada, porque os meus olhos olham para o presente, Deus olha a eternidade, e aqui Ele está chamando o povo ao sempre, sempre, sempre te amei.
o sempre tem princípio? Tem princípio? Começou quando? Não. Tem fim? Sempre é? Sempre te amei. No ventre da tua mãe, eu te vi, substância ainda informe, e ainda te escolhi. Deus, o Senhor me escolheu, sabendo de tudo que eu ia fazer, de tudo que eu sou, te escolhi. E não acha que é você que pergunta isso, não. Olha aqui o que o povo falou. Mas vocês me perguntam, quando eu digo que amo vocês, de que maneira nos amaste? Aí Deus vem e responde: não era Esaú irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Deus simplesmente está virando para o povo falando assim: eu não te devo satisfação do que eu fiz ou vou fazer. Eu escolhi te amar. Eu não tenho que te provar nada. Eu escolhi te amar. E às vezes a gente faz orações: Senhor, me mostra o teu amor, me prova, me dá provas. A única parte de prova que a Bíblia nos autoriza a fazer são nos dízimos e nas ofertas. Fora isso, a maior prova de amor foi a entrega do seu único filho, para que todo... Continua, João 3,16. Deus amou para que todo aquele que nele não, mas tem a vida. O problema não é Deus nos provar o amor, o problema é a gente crer. Porque nós vivemos uma crise de amor tão grande, e o amor é a base de todas as coisas, que nós transmitimos essa dificuldade no amar para Deus. Então não confiamos, não cremos, não obedecemos, não submetemos a nossa vida a Ele. Toda crise do ser humano é crise de amor. Rejeição não é crise de amor? Porque quem ama rejeita? Violência, quem ama comete violência? Então não é uma crise de amor? Baixa autoestima, não é uma crise de amor? Falta de amor próprio? Ansiedade, sabe de onde que vem? Do excesso de pensamentos de que algo negativo vai acontecer e eu estou desprotegida. Falta de fundamento de amor, segurança pessoal. Depressão é resultado de falta de amor? Não estou falando da depressão química, gente. Nós sabemos hoje em dia que existem pessoas que têm depressão por questões bioquímicas do cérebro, que não está produzindo os neurotransmissores necessários, ok? Não vamos ser levianas aqui e levar... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não endurece o coração, não. O sentimento depressivo, o estado de tristeza, é resultado de falta de amor? É. Fica triste na sua casa e de repente alguém toca a campainha, chega lá com um bolo de cenoura, com calda de chocolate, um perfume cheiroso do Boticário, para ver se essa depressão não vai embora, se você se sentir amada. Pelo menos dá uma escorregada. E é tão interessante porque aqui a gente vai vendo como nos amaste, de que maneira nos amaste. Deus simplesmente escolheu você, escolheu a mim, quando nós não tínhamos nada para oferecer. A Bíblia vai dizer: quando éramos ainda inimigos, Deus nos amou. Isa, o tema é lapidadas. Por que você está falando de amor? Porque toda a crosta que se formou em torno do seu brilho foi falta de amor. Para quem não sabe, eu hoje sou terapeuta, mas o que me levou a ser terapeuta, o que me levou a brilhar, foi a pressão e a alta temperatura da falta de amor na minha vida.
Meu pai, ele morreu de infarto fulminante aos 30 anos, quando eu tinha 4 anos. Aos 10 anos eu sofri um acidente de carro e perdi parte da minha panturrilha. Tem uma marca aqui enorme na minha panturrilha, todo mundo acha que foi acidente de moto. Alguns anos atrás eu tive uma doença nos olhos. Meu olho ficou igual o quadro de Salvador Dalí. Quem já viu o quadro de Salvador Dalí? É como se você visse através de uma gota. Eu não via as coisas nitidamente. Eu passei a ver as coisas de forma torta. E em todos os episódios da minha vida, minha mãe, ela não quis casar de novo. Minha mãe não quis. Ela falou, eu vou trabalhar e vou dar o melhor que eu posso para a Isa. Então, minha mãe arrumou 2 empregos, igual o pai do Cris, lá da televisão, para me criar. E a ausência da minha mãe me custou muito, porque eu já tinha perdido meu pai. Eu só via minha mãe quando ela chegava, ela dormia, e eu via ela muito pouco. E ela conseguiu uma bolsa num colégio particular em Belo Horizonte, desde que meu pai morreu. E eu era mantida, eu era bolsista de um casal enviava o valor da mensalidade para me ajudar a estudar nessa escola particular. Eles eram lá dos Estados Unidos, eles apadrinhavam os estudantes. Então, pensa aquela pessoa que ia para a escola com a mesma mochila, os 2, até que rasgasse, usava quichute, via todo mundo comprando merenda e o meu suco de laranja natural que minha mãe fazia, azedava na Tupperware. O misto era aquele misto frio, que o queijo já estava assim, ó, socorro, que nem fazia assim. As excursões, era todo mundo levando, eu lembro que era um negócio de alma chips e tal, eu ia lá com meu biscoitinho de polvilho. E tudo isso foi gerando em mim um senso de quê? De não amada, de baixo valor. Quando eu fui casar, eu pensei, quem vai entrar comigo na igreja? Eu não tenho pai. Quando eu estava na escola e via as meninas recebendo buquê de flores, eu pensava, quem vai me dar? Quem vai me amar? E foram várias questões que foram pressionando dentro de mim o senso de quê? De que eu era amada. De que eu era importante. E eu cresci na igreja, gente. E eu cresci ouvindo sobre Deus, amando o Senhor. Mas eu guardei dentro de mim uma revolta muito grande por ter perdido o meu pai, com 4 aninhos. Até que eu fui fazer um seminário, nem sei porque eu estou contando isso aqui, meu Deus, acho que eu tenho tempo. Amém. Creio que Deus pode estar falando com alguém aqui, amém? Eu fui fazer um seminário há 10 anos. E o pessoal falava, Isa, você é uma pessoa incrível, você é uma amiga maravilhosa. Como que você não se enxerga? Como que você tem uma baixa autoestima? Isa, e ninguém entendia. E eu estava num seminário específico sobre a graça. Lá era ministrada todo o ensino dessa questão da graça, não essa hipergraça que a gente está vivendo hoje, distorcida. E o que aconteceu? Teve uma noite durante uma semana, o líder da igreja começou a ministrar sobre paternidade de Deus. E ele pregava e eu queria levantar, e eu estou assim, eu já sei. Só que teve um dia que Deus me pegou na reta, deu esses 2 tapas, pá, pá, eu sempre te amei. Foi assim. Eu fui dormir. De repente, eu sonhei que eu estava entrando num lugar cheio de névoa, parecia um filme, cheio de névoa. Eu estava entrando num lugar e de repente foi ficando claro, a fumaça foi se dissipando. E aí eu comecei a ver o prédio que eu morava quando eu tinha 4 anos. Ele estava todo sujo, com lodo, arrasado. E aí eu fui aproximando, eu comecei a falar. Eu sentia que tinha alguém do meu lado, mas eu não via essa pessoa.
E eu comecei a falar assim, gente, aqui é a casa que eu morava, meu Deus, que saudade desse lugar e tal. Aí foi ficando mais vívido. Vocês lembram de Titanic? Quando entra num navio velho, de repente vai ficando atual? Foi isso que aconteceu. Começou a ficar tudo limpo, a parede, como se fosse novo, e de repente eu fui transportada para dentro do meu apartamento. Quando eu entrei no meu apartamento, eu me vi titiquinha, 4 aninhos, eu tinha um cabelo liso, isso aqui é escova, viu, gente? A adolescência faz maravilhas na gente. Então, mas eu tinha um cabelo assim, de franjinha, Maria Chiquinha. E aí eu peguei, entrei no apartamento e aqui era a sala, eu vi o meu pai lá no quarto, que era um corredor direto, com calção azul, sem blusa, era como ele ficava, e eu não tinha memórias. De repente eu olhei, vi o meu pai veio na minha direção, ele abaixou nos meus olhos, ele agachou assim, e falou assim, filha, papai te ama, papai vai te encontrar em breve. E me deu um beijo na testa. E aí ele se levantou, eu saí, minha mãe fechou a porta. E naquele momento, quando minha mãe fechou a porta, eu vi o meu pai voltando para dentro do quarto, colocando a mão na cintura, olhando para o céu e falando assim, Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Porque eu já conquistei o que eu queria, eu já tenho uma família. E naquele momento eu acordei e eu comecei a chorar muito. Meu marido não sabia o que fazia comigo. E para quem não sabe da história, o meu pai, a minha mãe foi para a casa da minha avó nesse dia comigo no ônibus da frente. E o meu pai ficou no ônibus de trás. Tanto que a notícia da morte dele a gente recebeu quando chegou na casa da minha avó. E o Senhor me deu esse sonho, que foi um resgate de memória, para que eu fosse curada. E a Bíblia fala, só um minutinho, que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas do coração do homem e ele conhece o nosso interior. Existem memórias reprimidas em nós, que às vezes elas vêm em forma de sonho, para nos trazer cura. Porque quando não lembramos de algumas coisas, a gente tende a interpretar o fato com os elementos que a gente tem. E eu era uma criança. Como que a criança Isabela interpretou? Meu pai faleceu, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, o que aconteceu? Ela virou e falou assim, Isabela, tem coisas que a gente não entende. Mas o Senhor é bom e Ele levou seu pai. Aquela frase acabou comigo. Porque o que a criança entende? Como que um Deus de amor vai tirar o meu pai de mim? E ali começou o processo de cura. Por quê? Porque eu chorei 4 horas. E a minha professora estava dando psicologia cristã no seminário. E ela falou, Isa, Deus está te dando um presente. Deus está permitindo que você viva o luto que a sua criança não pôde viver. Existem formas de Deus trabalhar com a gente que às vezes dói. Às vezes a gente não entende. Às vezes é uma lembrança, às vezes é um sonho. Às vezes é um choro. Às vezes é uma tribulação. Às vezes é uma decepção.
Mas o Senhor está produzindo em nós pedras preciosas. Hoje a gente vive uma crise de hombridade e nos próximos anos essa crise ela vai se potencializar. Porque nós temos pessoas, mulheres e meninos sendo criados por pessoas que não têm referência paterna. E eu entendo o que é essa dor. E eu estou sendo curada dessa dor. Aos poucos, Deus vai abrindo camadas em nós. E a lapidação, queridas, às vezes é esse silêncio que está aqui. Às vezes a lapidação é só Deus falando e você chorando, e você refletindo, e você calada. Mas Deus está produzindo em nós um peso eterno de glória. Lá em Malaquias vai dizer que o Senhor não muda. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias 3, 16, 18 vai dizer que naquele dia nós seremos para o Senhor como joias. O Senhor nos poupará como um homem poupa o filho que o serve. E o Senhor também vai terminar Malaquias dizendo: para nós, os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e trará cura sobre as nossas asas. Queridas, o Espírito Santo sabe o que está pesado. O Espírito Santo sabe o quanto você no Instagram está fingindo uma vida perfeita. O quanto você precisa postar para se sentir conectada. O quanto você precisa de procedimentos estéticos para melhorar a sua autoestima. O tanto de rigidez. Eu sou assim mesmo, eu sou sincera. De temperamento para se proteger, porque você tem medo de ser amada. Porque o dia que você tentou ser amada, você não foi correspondida. Então agora você se fechou e você não se abre para ninguém, nem para o próprio Deus. Até quando vamos ficar escondendo do amor de Deus e de sermos curadas? Curadas, livres, libertas nesse amor. Chega de tanta prisão, chega de tantas asas cortadas, machucadas. O Senhor está prometendo: haverá cura nas suas asas. Quantas vezes tentamos voar como se fôssemos um avião, algo mecânico, algo que o homem criou e não está se sustentando. A fé não sustenta, o jejum não sustenta, os aconselhamentos não sustentam, as músicas não sustentam, porque não é real. Deus não quer trazer cura para o artificial. Ele não quer fazer de você um diamante que vai brilhar a partir de um laboratório, porque esse diamante é falso. Hebreus vai dizer, na galeria dos heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Taparam a boca de leões, suportaram crise, suportaram pressão, suportaram abandono e se tornaram dignos da carreira que está proposta para nós e que estava para eles. E nós temos uma vantagem: eles morreram sem ver a promessa.
nós vivemos a promessa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Essa é a promessa. E Ele liberará sobre você poder para serem minhas testemunhas. E testemunha, Jesus não quer testemunha do Antigo Testamento. Jesus só veio fazer uma coisa, além de várias que Ele fez: revelar o Pai. Porque a árvore revela o Criador, o sol revela o Criador, mas um filho revela o Pai. Ah, mas eu não estou andando como filha. Não, você não entendeu. O pai, para se provar como pai, ele não precisa que o filho seja como ele. Ele só precisa ter filho. Para Deus mostrar a natureza dele de pai, Ele só precisou que você existisse. Porque a todos quanto deu-lhes o poder de serem filhas. Deus se prova só te amando. Só te amando. Isso, esse trem tá complicado. Não tá complicado. É que criaram casca demais em torno da gente e a gente está com dificuldade de descomplicar o que complicaram. Mas quando eu passo a crer no amor de Deus, no amor de Deus, veio tribulação, veio perseguição, veio decepção, veio morte, veio angústia, veio espada. Deus me ama, no seu amor é incondicional. Veio difamação, o que a gente faz? Me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Veio fome, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. O que nos separará do amor de Deus? E para terminarmos, porque eu quero orar por vocês. Deus está falando com vocês? Amém? Glória a Deus, mudou um pouquinho aqui, mas o que Deus tinha colocado no meu coração era: leva uma mensagem de amor. Leva uma mensagem de amor. Amor, 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 amor. A gente não tem como ter inconstância, ter alma pesada, ter dureza de coração, ter uma fé fingida. Não tem como se a gente sabe que é amada. Não tem como, gente, não tem. Foi o amor de Deus que movimentou a cura ao mundo. Então é porque o amor, o senso de ser amada é o suficiente. É a crise do amor que está adoecendo a sociedade. E é a revolução do amor que vai curar a sociedade. Deus é bom. Deus é bom. Deus é amor, João vai dizer. Lá em Romanos 5, quero terminar com vocês. Romanos 8 vai dizer o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Temer o abandono, temer a rejeição, temer que as coisas não vão dar certo, temer que o país está em crise, temer demônios. Não temos que temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, não como religiosos, não como evangélicos. O que você é? Eu sou evangélica. Não, eu sou filha de Deus.
Não estou pregando contra a igreja. Para aquelas que amam uma palavrinha para desigrejar, né, pastora? Não, 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 porque você é filha de Deus, você pertence a um corpo para servir e crescer. Quem é filha de Deus e não está no corpo para servir e crescer, não está alinhado aos princípios do Pai. Vai ter que arrepender do mesmo jeito. Então, olha só, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhas, somos herdeiras, herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que todos os nossos sofrimentos atuais, lembra do que eu falei, atual e Deus falando do sempre, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada, que não tem poder de ser filhos, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Existe expectativa lá fora sobre a sua vida. Existe expectativa lá fora sobre a minha vida. Tem gente precisando da gente. Qual foi o grande comando? Receba poder, ide. Lapidadas para um propósito. Lapidadas em amor. E aqui está dizendo, há de ser revelada uma glória em nós. Só que agora, eu quero lembrar a vocês uma coisa. Malaquias 3 vai dizer sobre o caminho que está sendo preparado para um período de lapidação e de revelação dos filhos. Capítulo 3, versículo 1 e 2 vai estar falando de João Batista. Não existe lapidação sem arrependimento. Não existe lapidação sem arrependimento. Você está achando que Deus, Jesus, vai chegar, pegar essa pedra e começar a mexer em nós sem que haja arrependimento? Não. Nós precisamos nos achegar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então o que acontece? Deus em Malaquias adverte o povo. 400 anos de silêncio, vem João Batista e prega o arrependimento. Depois do arrependimento vem Jesus, o Filho, abre um novo e vivo caminho, sara a mentalidade do povo em relação ao amor do Pai. E depois vem a descida do Espírito Santo. Existe uma ordem. E Deus hoje me incumbiu de ser a primeira palestrante. Primeira direção para esse congresso. Se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o coração. Segundo, uma advertência. Deus vai falar através de pessoas. Malaquias 1. Terceiro, a lapidação vai ser uma lapidação de amor. Deus vai começar a curar todas as áreas, conceitos, crenças, pensamentos que impedem você de viver o amor dele. Está preparado? Porque vai doer. Vai doer, sabe por quê? Porque são as suas defesas. Você só pensa e crê dessa forma porque você foi machucado e você precisou se tornar isso para se defender. E aí Deus vai virar e falar assim, tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Que eu preciso te limpar. E aí? Você vai ter coragem? E assim eu encerro. Vem o arrependimento. Arrependei-vos. É o ponto de partida de toda a redenção de Deus na nossa vida. Nós precisamos nessa tarde entregar para Deus, arrepender de tudo que a gente sabe que está impedindo o agir, o fluir,
o amor de Deus nas nossas vidas. E aqui de novo vocês vão entender o que eu preciso me arrepender. Não endureçam o coração. Quantas vezes nosso coração está duro para o que Deus tem que fazer e falar. Às vezes até duro para a palavra que eu trouxe nessa tarde. Inconstância. Pessoas que vêm no sábado, vêm no congresso, vêm no domingo, faz várias coisas, mas são inconstantes nos caminhos. Falta de conhecimento. Você não tem buscado ao Senhor. Você não tem estudado sobre o caráter de Deus. Sua alma está sempre cansada. É hora de se arrepender. Hora de se arrepender de idolatria. Quem na sua vida ocupa o lugar de Deus? Quais são os seus princípios de fé para criar os seus filhos, trabalhar, se vestir, comportar, se comprometer? E o relativo. Depende. Esse negócio aí era do Antigo Testamento. Agora, é minha opinião. Eu penso assim, o pastor, tudo relativo. Agora é o meu. E a falta de fé e racionalidade. Gente, eu trabalho com a mente humana e com a alma, e eu posso dizer para vocês, a linha é muito tênue. Tratar cristãs é mais difícil do que tratar pessoas que não são cristãs, sabe por quê? Mulheres e homens, o meu público é mais feminino, se escondem através da espiritualidade. E aí a gente vira e fala assim, sobre questões que são de comportamento, de traumas, de outras coisas, a pessoa, não, mas Deus fala comigo. É igual quando procura a pastora para aconselhar, né? Vai sair da igreja, já chega para a pastora falando assim, pastora, acho que deve ter acontecido só com o meu ministério, tá? Pastora, eu tive uma direção de Deus. Estou saindo do ministério. Estou saindo da igreja. Porque quando você bota o nome de Deus na frente, o que a gente vai falar, pastora Lu? A gente vai falar assim, mas se Deus foi Deus que falou, minha filha, vai em paz. Eu bater de frente com Deus? De jeito nenhum. Então, muitas desculpinhas usando o Senhor. Às vezes, Jezabel dentro de casa e fala que é o capeta que está agindo. Não é o capeta não, meu amor, é você. Não adianta ficar com raiva da pregadora. É em amor. Espiritualizando tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode racionalizar tudo. E esse é o cuidado. Eu trabalho a minha alma, mas o meu espírito, a minha fé, os meus princípios ficam firmes. Aí é o grande perigo também de, às vezes, aconselharmos, conversarmos com pessoas que não têm a mesma fé. Porque você vai trazer um problema humano e aquela pessoa não tem princípios, valores cristãos. Ela vai levar você para uma racionalidade, não para a visão de Deus a respeito daquilo. Então, a minha oração hoje é para que haja arrependimento. Arrependimento. Porque com o arrependimento se abre o caminho para o reino de Deus chegar e todo o processo de lapidação acontecer. Vem preletoras depois de mim, vem ministras de louvor depois de mim. É a Mari que vem agora? Vem a Mari agora ministrar também. Vocês têm muito para receber de Deus. Mas como ela ministrou, desce como um vaso velho e quebrado e sobe. Desemboca, Jesus, vira para baixo, tira tudo, sacode. Sacode hoje. Mas esse sacudir para tirar o que está dentro, de quem já esvaziou a bolsa em casa e fez assim, caiu amendoim, tridente mastigado, batom que acabou, né?
Tira tudo, vira para baixo. Agora que eu vou fazer essa oração com vocês. Depois ele vai encher de azeite. Amém? Fica de pé no seu lugar. Existe uma prática cristã que ela é muito poderosa. Ó, presta atenção aqui. Ela é uma prática, não é só cristã. Ela é da neurociência. Muito poderosa para ativar coisas no nosso cérebro e desativar. Quando um exército está perdendo uma guerra, o que eles fazem diante do outro exército? Se rende, ajoelha. Isso é uma posição de rendição. Para o nosso cérebro, não precisam de ser cristãos. Isso é uma posição de: eu me rendo nessa guerra. Eu não tenho mais o que oferecer, as minhas armas não funcionam. E a Bíblia fala sobre joelhos dobrados diante do Senhor. Existem atos proféticos, e é esse ato profético que eu quero te convidar nessa hora. Se você reconhece, ficou contemplando que às vezes a sua vida é como aquela pedra, e você precisa ser lapidada, você sabe que tem algo precioso dentro de você, mesmo que muitas crostas impeçam isso de brilhar. João Batista fez um convite: arrependei-vos. Se você, por um ato profético, quer se arrepender, ajoelhe-se no seu lugar. E eu vou orar por vocês antes da Mari ministrar. Eu sei que algumas estão com a calça branca. Sente-se então na sua cadeira, mas faça uma posição de se render diante do Senhor. Não tem problema. Se você não quer se ajoelhar, não quer se assentar, o Senhor conhece seu coração. Você não está sendo julgada, não vai ser menos amada, menos abençoada. Mas existem atos que no mundo espiritual concretizam aquilo que o nosso coração está declarando. E nessa hora, comece a clamar ao Senhor e falar: Pai, eu sei que eu passei muitas pressões, eu sei que eu passei por temperaturas altas. Eu sei que eu estava no núcleo de uma família disfuncional, de um relacionamento totalmente conturbado, Pai. Mas eu sei que a minha vida nunca saiu das Tuas mãos. Eu sei que o Senhor continua me amando, continua escrevendo, provendo um futuro de paz e não de mal para mim. Pai, eu quero viver o Teu futuro de paz. Senhor, nessa hora eu oro por cada mulher, assim como a pastora Luciana ministrou. Essa tarde, essa noite que se inicia será momento de cura sobre os nossos corações. Pai, se existe alguma mulher aqui pedindo ao Senhor um sonho como o Senhor me deu, de destravar memórias para poder, ó Pai, entender a cura que é necessária acontecer, eu te peço, dê sonhos, dê visões, levanta pessoas, traga à memória aquilo que dá esperança. Senhor, nós nos arrependemos de inconstância, de alma pesada, de incredulidade, de tudo aquilo, Pai, que nós fomos nos apegando para nos proteger, quando no fundo está nos afastando de te amar, Senhor. Pai, nós nos rendemos porque todas as nossas tentativas de ser amadas, de ser aceitas, não estão dando certo, estão nos impedindo de viver um amor verdadeiro, que é o Teu amor em nós. Pai, eu oro por cada mulher aqui, eu te peço que elas tenham um encontro com o amor verdadeiro, que elas olhem nos olhos de brilho, de compaixão, de misericórdia, de acolhimento do nosso Salvador Jesus. Toda dureza, toda mágoa, todo rancor, toda inveja, toda insegurança caia
por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós estamos de joelhos, porque reconhecemos que estamos rendidas ao Teu amor. Nós não queremos só um Deus de poder, nós queremos um amor real com o Senhor, um amor que nos valida, que nos libera para prosperar, que nos libera para paz, para saúde, para alegria, para uma vida abundante, Senhor. Que sobre cada mulher agora seja derramado algo novo da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo cura nas famílias, eu profetizo cura nos corpos, eu profetizo, Senhor, uma nova história, uma nova energia. Em nome de Jesus, vem, Senhor.